Nunca entre em lugares que você não conhece. Há muitos anos, Antônio, João e eu fomos acampar. Nós adorávamos pescar, fazer fogueira e conversar até irmos dormir. Um certo dia, durante nossa conversa, Antônio mencionou que perto de nosso acampamento havia um prédio inacabado que deveria ser um hospício. No entanto, a obra foi interrompida devido a eventos estranhos e os trabalhadores não queriam continuar por medo. Eu já tinha ouvido falar desse prédio, mas achei que fosse distante, então não me interessei. No entanto, como estávamos ali sem nada para fazer, tive a ideia de explorar o prédio. E assim fizemos. Eram cerca de 4h45 da tarde quando começamos a caminhada. Por volta das 5h30, chegamos ao local. O prédio tinha cerca de 3 andares, pelo menos o que podíamos ver, pois parte dele estava soterrado. Estava entre as árvores, coberto de folhas secas, com janelas quebradas, mas ainda assim era impressionante. Ficamos lá parados por um tempo e depois demos uma volta ao redor. Às 5h45, João sugeriu: "Vamos entrar para ver como é por dentro?" Aproveitamos e filmamos. Antônio e eu concordamos. Procuramos a porta para entrar, mas não conseguimos encontrá-la, então entramos pela janela. Estava muito escuro, já estava anoitecendo, e confesso que estava um pouco assustado. Entramos em um cômodo que parecia ser um quarto, e era muito grande, com camas de alvenaria e um banheiro amplo. Como estava escuro, mantivemos as lanternas próximas para iluminar melhor. Enquanto eu e João iluminávamos o ambiente, Antônio filmava. Continuamos explorando outros cômodos, e ao sairmos do quarto, entramos em um corredor que parecia não ter fim. Enquanto eu passava a lanterna para o lado, avistei um vulto, o que me assustou, mas não falei nada para não preocupar João e Antônio. Seguimos explorando, encontramos vários quartos enormes, cheios de coisas quebradas e sujas, o que era comum em um prédio abandonado. Quando entramos em um dos quartos, a porta do outro bateu com força, fazendo-nos pular de susto. Foi nesse momento que João disse: "Acho que é um sinal de que devemos ir embora. Já são 6 horas, está muito escuro e é perigoso estarmos aqui sem avisar ninguém." Concordamos e saímos do quarto. Foi nesse momento que minha lanterna começou a piscar, o que me deixou apreensivo, já que as pilhas eram novas e costumavam durar muito. Disse a João: "Ligue para seu pai e avise que estamos aqui. Se necessário, ele pode vir nos buscar." João tentou ligar, mas não havia sinal. Antônio também tentou ligar para o irmão dele, mas também estava sem sinal. Nós nos olhamos percebendo que havíamos cometido um erro. Voltamos para o quarto pelo qual entramos, mas percebemos que a janela havia desaparecido. Ficamos apavorados. João perguntou: "Cadê a janela que estava aqui?" Antônio insistiu que era o mesmo quarto, enquanto eu questionava minha própria memória. Será que era mesmo esse quarto? Decidimos procurar uma saída, pois já eram 6h20 e estava completamente escuro. De repente, ouvimos sons de correntes ou máquinas, algo metálico. João gritou: "Tem alguém aqui?" Não obtivemos resposta, e João sugeriu que poderia ser um morador de rua vivendo ali. Desesperados, corremos em busca de uma saída e, de repente, uma voz sussurrou no meu ouvido: "Saia daqui." Meu corpo arrepiou e comecei a falar alto: "Deus, pela tua misericórdia, ajude-nos a sair daqui." Enquanto isso, começamos a ver vultos e nossas lanternas começaram a piscar. Finalmente, chegamos ao que parecia ser uma recepção, onde havia uma janela de vidro. Decidimos quebrá-la com tijolos encontrados no local. Enquanto o fazíamos, ouvimos uma risada estranha ecoar. A janela finalmente quebrou e pulamos para fora, caindo sobre folhas secas. Estávamos aliviados por estar fora do prédio e começamos a correr sem parar. E parecia que algo nos seguia. Ouvíamos passos, as árvores se moviam e o vento fazia barulho. Finalmente, chegamos à beira do rio, onde costumávamos pescar, mas não paramos. Continuamos correndo. Finalmente, chegamos à minha casa, pois a casa dos meninos estava mais adiante. Entramos em casa, exaustos e assustados. Meu pai nos perguntou o que havia acontecido, pois ele tinha ouvido barulhos
e tentado me ligar várias vezes. Expliquei que fomos acampar. Foi então que ele falou: "E por que você estava pedindo socorro?" Olhei para João e Antônio sem entender. Como isso era possível? Aquele prédio estava a cerca de 5 quilômetros de distância de casa. E aquela foi a última vez que fomos acampar.